Um bandido saca a arma e em um segundo ele já está girando no ar e caindo com tudo. Gentes que voam pela janela, ossos que se quebram com um estalo seco. E não importa o que usem contra o nosso herói, ele acaba com todos num piscar de olhos. Foi rápido, foi intenso, foi o tour de force da ação oitentista. Nico, acima da lei, um pôster com a cara de um sujeito que ninguém tinha visto antes. Uma cara de aço, fechada, durona e uma arma na mão. Parecia só mais um filme genérico de ação dos anos 80, mas cara, como estávamos enganados. Enquanto os brucutus musculosos dominavam o cinema, Nico, acima da lei, chegava com um tom mais sombrio e veloz. A primeira cena já diz muito, né? Nico, interpretado por Steven Seagal, dando aula de Aikido. Morihei Ueshiba, fundador do Aikido e conhecido como o fundador, aparece no começo do filme. Foi uma forma inteligente de apresentar o personagem, construir o clima do filme e, de quebra, mostrar ao público uma arte marcial pouco conhecida nos cinemas da época. Em vez de discursos, o filme mostra a filosofia do Aikido e logo mostra na prática, nas ruas, bem longe do tatame. Uma diferença clara em relação ao karatê e ao kung fu dos filmes de ação mais tradicionais. Enquanto dá aula, Nico mostra suas marcas registradas, como aqueles golpes de queda, derrubando oponentes com estalos secos. A narração em off conta o seu passado, enquanto ele enfrenta vários adversários ao mesmo tempo em câmera lenta. Tudo deixando claro o poder do Aikido. Era uma forma de promover essa arte marcial. Em poucos minutos eu tenho certeza de que quem assistiu a esse filme lá nos anos 80 se convenceu dessa nova arte marcial e dessa nova estrela que surgiria no cinema. E ao fim do filme todos deveriam estar querendo praticar essa arte. Stallone e Schwarzenegger lançavam sempre um filme atrás do outro, sempre com muita fúria, músculos gigantes, armas ainda maiores, explosões absurdas, frases de efeito que viraram memes antes mesmo da internet existir. Agora, Nico, acima da lei, é bem diferente. Estrelado por Steven Seagal no papel de Nico Toscani, ele é um policial de Chicago com um passado sombrio, um ex-agente da CIA e mestre em artes marciais. Steven Seagal revelou em uma entrevista que, entre os seus primeiros 5 papéis no cinema, o de Nico Toscani é o seu favorito. Seus dias de operação secreta voltam para assombrá-lo quando ele se vê enfrentando velhos inimigos e uma rede de criminosos envolvidos com drogas e algo mais. Mas eles logo descobrem que tem um problema ainda maior para lidar: o próprio Nico. E ele avisa: vocês acham que estão acima da lei, mas não estão acima da minha. E essa sequência que dá título ao filme. Então era um filme menos explosivo, aquelas bombas e tiro pra todo lado, como era comum na época, mas era bem mais direto, corpo a corpo, taijutsu. Apesar de Steven Seagal ser um rosto desconhecido na época, o elenco de apoio segurava firme as cenas em que ninguém estava voando por uma janela. Nico, acima da lei, conta com uma jovem Sharon Stone no papel de Sarah, a esposa de Nico, em um dos seus primeiros papéis no cinema. E numa escolha certeira, a parceira de patrulha de Nico é vivida pela lendária Pam Grier. E na escalação perfeita para um vilão implacável temos o experiente Henry Silva, que dá vida ao sinistro Zagon. E na cena final da luta, Henry Silva quebrou o nariz de Steven Seagal de verdade. Seagal teve que ser levado às pressas para o hospital, mas no dia seguinte já estava de volta às filmagens. E passou a noite toda aplicando gelo para evitar o olho roxo. A direção do filme ficou nas mãos de Andrew Davis, que já conhecia esse terreno. Ele havia comandado Chuck Norris em Código do Silêncio. Aliás, os dois filmes têm muito em comum. Ambos são estrelados por artistas marciais e abordam policiais em Chicago, traficantes e corrupção. E apesar de ser a sua estreia, Steven Seagal já tinha um controle criativo. Além de protagonizar, ele foi o produtor e ajudou no roteiro e ainda coreografou todas as cenas de Aikido.
Steven Seagal parecia ter brotado do nada, como um astro de ação pronto para a briga. E ele trouxe uma fórmula nova, um herói diferente, frio e letal e com uma arte marcial impactante, mas sem firulas acrobáticas, chutes voadores ou malabarismos. E Nico Acima da Lei virou um molde para muitos filmes que viriam depois dele. E a partir dali, o público já sabia o que esperar de um filme de Steven Seagal. Originalmente, o filme girava em torno da corrupção na orla de São Francisco, mas quando Andrew Davis e Steven Seagal mudaram a história, mudaram também o cenário, e a ação ocorreu nas ruas de Chicago. Bom galera, esse foi o nosso review aqui de Nico Acima da Lei e eu quero saber, você assistiu esse filme na época? Qual foi a sua sensação desse filme de ação diferente, né? Porque na época você tinha os musculosos brucutus, e aí surge um cara mais rápido, mais direto no contato corpo a corpo. Como você avalia os filmes de Steven Seagal e esse em especial, Nico Acima da Lei? Deixe também o seu like para ajudar o desempenho desse vídeo, assim o algoritmo vai entender que o conteúdo foi bom para você e vai sugerir para mais pessoas, e assim mais pessoas conhecem o canal e podem eventualmente se inscrever aqui. E fica o convite, se você for novo por aqui, chegou no canal por esse vídeo, se inscreve aí para dar aquela moral e ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo.